Nós estamos na terceira mensagem da série Alegria de Servir. E recapitulando um pouco, a primeira mensagem da série, a gente descobriu que nós somos chamados para servir. Eu falei que eu puxei essa série do ano passado, que eu já tinha escrito ela, porque o Carlos fez uma pergunta de que, poxa, vocês sabem qual é o chamado de vocês? E algumas pessoas não levantaram a mão. Então, eu disse que nós todos somos chamados para servir. E aí na primeira mensagem, quando eu disse chamados para servir, a essência era para explicar que não era um chamado para um título, para um cargo, mas que nós temos um chamado para exercer, de fato, o serviço onde quer que a gente esteja. Não é só dentro das quatro paredes da igreja, mas em qualquer lugar. E na segunda mensagem, a gente trouxe uma abordagem um pouco diferente sobre o ensinamento de Jesus, o exemplo dele sobre servir. Então todos nós sabemos que ele lavou os pés dos discípulos, e eu comecei a ministração por isso, mas eu aprofundei em temas da entrega de Jesus, do quanto ele foi intenso, intencional naquilo que ele fez, de fazer aquilo que muitas vezes não se esperava, o que ninguém imaginava, o que ninguém queria fazer, ele queria ir lá e fazia, e que ele suportou e continuou servindo até o fim, os últimos minutos da sua vida. E aí a gente chega nessa construção, na mensagem de hoje, que é a mensagem que dá o tema à série. A gente não falou até agora de alegria, até agora estava mostrando sobre servir, o chamado. E a ideia é que hoje a gente possa, pelo menos eu espero, que no nosso coração a gente possa virar uma chavinha. Uma chavinha onde servir não é um peso, não é uma obrigação, não é algo que eu faço por um reconhecimento, mas servir é algo que tem uma alegria que só Deus pode proporcionar. Existe um tipo de alegria que é reservado para aqueles que servem, que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Não é uma alegria superficial daquelas que a gente experimenta e acaba rápido. Talvez a gente sente isso quando alguém curte as nossas redes sociais, alguém conhecido, alguém famoso. Também não é uma alegria passageira, como um prazer momentâneo de comprar algo que a gente sempre quis comprar. Talvez o Andrei vai ficar feliz quando ele comprar o violão e a marra dele, mas a alegria vai ser passageira. Não é a mesma alegria. Vai ser bom, ele está esperando aí já faz um bom tempo, mas não é a mesma coisa. Mas a alegria que Deus proporciona é uma alegria profunda, uma alegria duradoura, uma alegria robusta. Ela preenche o nosso coração de uma forma que muitas vezes a gente fala assim, poxa, o que eu estou sentindo agora, não há dinheiro que pague. Porque ali a gente tem uma alegria que está alinhada com o propósito de Deus para as nossas vidas. Agora, você já reparou que depois de uma semana puxada, um dia exaustivo, um trabalho cheio de problemas, cheio de encrenca, a única coisa que você não quer no final do dia é parar para servir alguém? Talvez eu esteja falando só de mim aqui, vocês estão quietinhos aqui, mas vocês já sentiram isso na vida? Sabe, um dia tão puxado, um dia tão intenso. Aí talvez você tenha um chefe bonzinho, talvez você tenha um chefe que não é bonzinho. Às vezes você queria fazer alguma coisa e não deu certo, às vezes você se frustrou. Às vezes você olhou para o saldo bancário e não tinha dinheiro naquele dia. Uma série de coisas podem acontecer e isso vai mexendo com a gente. E chega no final do dia, às vezes você está exausto, às vezes você está cansado, e aí, como é que está a sua vontade de servir alguém? Será que nesse momento, você falar assim, poxa, agora que eu estou aqui destruído emocionalmente e fisicamente, agora eu vou procurar alguém para servir? Será que você faria isso? Vocês podem responder se alguém faria isso. Alguém procuraria alguém para servir? Nesse momento de... E aí, antes de continuar a introdução, eu queria compartilhar com vocês um momento onde eu estava vivendo exatamente isso. E eu lembrei disso quando eu estava preparando essa ministração, porque foi um momento muito marcante para a minha vida, para a minha trajetória ministerial. Porque na época da pandemia, a minha vida profissional virou de cabeça para baixo. Imagina que todo mundo foi online, todo mundo virou online, todo mundo atrás do computador, e as pessoas não tinham mais noção do que era horário de trabalho. Então assim, era normal um diretor ligando no seu telefone celular pessoal 9, 10 horas da noite, porque ele fala assim, já que você está em casa mesmo, então você está trabalhando. As pessoas não tinham horário para começar, não tinha horário para terminar, não tinha sábado, não tinha domingo, e não tinha horário de almoço. Assim, virou uma loucura, literalmente uma loucura. E era tão intenso. Imagina que eu trabalhava numa multinacional, devia ter ali uns 4.000 profissionais na empresa, no Brasil. E o presidente da empresa teve que mandar um convite para reservar a agenda das pessoas no horário do almoço.
para que ninguém trabalhasse naquele horário, mas que separasse aquele horário para um descanso do dia, porque as pessoas já estavam entrando num negócio insano. E no meio dessa correria, dessa loucura, a gente se adaptando com essa questão, o dia a dia de trabalho, cheio de problemas, cheio de encrenca, uma série de coisas. Teve um dia que eu estava destruído. Eu não lembro se tinha acontecido alguma coisa no trabalho, não tinha dado certo, eu estava emocionalmente destruído. E à noite a gente tinha a reunião do nosso ministério, que ainda não tinha aberto aqui a igreja por conta da pandemia, mas a gente fazia online. Eu não lembro quantos meses tinha, imagino que era mais para o começo daquele dia. E eu pensei assim, eu não estou com cabeça para ministrar hoje. Literalmente o exemplo que eu dei para vocês aqui. Eu falei assim, eu não estou com cabeça. Se eu pudesse passar a bola para alguém, nesse momento eu passaria. E aí eu me lembrei que o pastor Israel, ainda não tinha nenhuma outra IA ainda, aberta fora da sede. O pastor Israel falou, se algum dia você não puder ministrar, você me liga que eu ministro no seu lugar. E aí eu pensei assim, já que eu estou aqui cansado, não estou no pique para ministrar hoje, eu vou ligar para o pastor Israel, eu vou pedir para ele ministrar no meu lugar. Ele falou que substituiria, então ele vai, aí eu fico tranquilo. Aí eu liguei para ele, expliquei para ele, falei, olha, tá um dia terrível, não estou conseguindo, você pode ministrar no meu lugar? E ele falou, explica de novo para mim como é que foi o seu dia. Aí eu contei tudo lá, sabe, parecia aquele que estava contando as lástimas do dia, tudo errado, tudo. E aí ele falou assim, eu não vou ministrar no seu lugar. Aí eu fiquei chocado com aquilo. Eu falei, mas você não tinha falado que você ia ministrar no meu lugar no dia que eu não pudesse? Ele falou, no dia que você não pudesse, mas hoje você pode. É diferente não poder de não querer. E aí ele falou assim, talvez vai ser ruim o que eu vou te falar agora, mas eu aprendi isso e eu sou grato porque alguém me ensinou isso um dia, eu vou fazer isso com você agora. Ele falou assim, vão ter momentos onde você vai ter que subir num púlpito para ministrar destruído. Você vai ter problema fora, você vai ter problema em casa, você vai ter filho doente, você vai ter familiar precisando de você e você vai ter que estar lá porque é o seu chamado e você tem que entender que Deus vai te usar a despeito da forma como você estiver. Porque não é sobre você estar bem, mas é sobre o Deus que você está servindo. E aí ele me deu uma lição ali e eu aprendi. Falei, tá bom, então eu vou ministrar. Aí eu voltei a trabalhar no meio do dia, continuei ali mais um pouquinho no trabalho. E aí eu lembro que estava tão intenso que eu tinha mais ou menos preparado a ministração. Juro para vocês, eu tinha lido o texto e tinha separado 3 tópicos, não tinha preparado nada, que era a ministração do dia. E aí eu, praticamente assim, a gente começava às 8, 7h59 eu desliguei de uma reunião do trabalho, às 8 horas. Eu desliguei de uma reunião online e abri a reunião da igreja às 8 horas da noite. Pensa assim, zero preparo, não tive tempo de orar, a mesma coisa intensa que estava no dia, e eu lembro que eu cheguei destruído. E aí, quando eu comecei a ministração, sinceramente, eu nem lembrava mais daquilo que tinha acontecido ao longo do dia. Obviamente eu tinha um peso por estar despreparado, porque eu sou um cara meio metódico, eu gosto de chegar bem preparado, eu gosto de ler a ministração, gosto de estudar. A ministração pode estar pronta há muito tempo, antes de subir aqui eu tenho que ler tudo de novo e pensar. Então assim, eu gosto de me preparar, não que eu chegue aqui e faça tudo decorado, mas eu gosto de estar seguro de que eu sei o que eu vou falar. E ali eu não estava. Eu estava extremamente desconfortável. O dia tinha sido ruim, eu estava extremamente desconfortável. Não lembro quantas pessoas tinham, mas eu posso dizer para vocês que aquele dia talvez tenha sido um dos melhores dias dos nossos encontros online. Porque eu me lembro que no final a gente tinha um tempo de orar pelas pessoas. E naquele dia a gente teve 2 testemunhos de que a oração que eu fiz por aquelas pessoas teve um resultado imediato naquilo que elas estavam vivendo. Eu não lembro se era esse o dia, mas eu acho que era um dia que a Bel estava com dor de cabeça e eu orei por ela. Eu acho que era esse dia. E tinha um rapaz que tinha trabalhado comigo numa outra empresa, que pediu uma oração pelo olho dele. Eu nem sabia o que tinha, mas eu orei pelo olho dele. E na hora que acabou a reunião, desligou, ele me ligou em seguida. Ele falou, Renato, você não vai acreditar. Eu não vou acreditar no quê? Ele falou, não, eu não estava enxergando. Tinha um borrão no meu olho, estava manchado. Na hora que você orou, meu olho clareou na mesma hora. Ele falou, nunca vi isso acontecer, mas agora estou enxergando perfeitamente. E aquilo mudou completamente. Eu já não lembrava mais do que tinha acontecido no meu dia, mas a partir de agora eu tinha uma nova sensação, uma alegria que estava ali, porque eu tinha sido usado por Deus como um instrumento. Já não importava mais o quão difícil estava o meu dia, mas aquele momento, por eu estar disposto a servir, ainda que eu não estivesse bem, transformou o meu humor, transformou minha realidade. E não só mudou isso, mas mudou talvez o destino do ministério. Talvez naquele dia eu pudesse estar pensando em desistir, eu não lembro, mas estava muito difícil.
E ali mudou muitas coisas na minha cabeça. E eu senti de compartilhar isso porque eu sei que é difícil. Às vezes a gente olha para o servir como um fardo ou um peso. Tem um pastor chamado Peter Hess, e ele fez um post no blog dele, que ele chama de voluntários, precipícios e voluntários, alguma coisa assim. E ele fala que é como se as pessoas que estão servindo no ministério estão em cima de um topo de uma montanha, e elas estão chamando os voluntários para vir. E o voluntário olha assim, não, mas se eu chegar eu posso cair lá embaixo, o buraco é gigante. E ele acha que se ele tiver que dar um passo para servir, ele cai lá no precipício e vai morrer. E muitas vezes a igreja tem feito isso com os voluntários, com as pessoas que servem. Mas essa não é uma realidade da Bíblia. A realidade da Bíblia é que servir não deveria ser um peso. Mas às vezes a gente vai precisar servir quando não estamos querendo ou podendo. Porque o servir é se colocar à disposição de Deus para ser um instrumento na mão dele. Existe uma pesquisa realizada na Universidade de Harvard que acompanhou centenas de pessoas durante décadas. E eles descobriram que o servir outras pessoas é uma característica que ele é uma predição de um bem-estar duradouro na vida daquelas pessoas. Todas as pessoas que servem ao longo de muito tempo, servem às outras pessoas, ajudam as outras pessoas, é uma característica, é fato que elas vão se sentir, elas vão ter uma sensação de bem-estar por toda a vida delas. E isso foi um estudo que foi constituído, a cerca de centenas de pessoas. Mas isso é só uma confirmação daquilo que Jesus já havia dito. Porque Jesus disse há mais de 2000 anos que a maior felicidade em dar do que receber. Mas a pergunta que eu faço para vocês e a nossa reflexão de hoje: se servir gera tanta alegria nas pessoas, por que tem tanta gente triste e não servindo? Por que as pessoas ainda veem o servir como um peso e não como um presente da parte de Deus? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como eu disse, eu quero que o Espírito Santo permita que uma chave vire na nossa cabeça. Se na nossa cabeça o serviço está pesado, tem alguma coisa errada. Talvez está errado na forma como o serviço chegou, talvez seja errado em quem instituiu o serviço, talvez esteja errado na forma de nós enxergarmos o serviço, e provavelmente está errado na forma como nós olhamos para o serviço ao longo de toda a nossa vida, as experiências que a gente teve, tudo que a gente experimentou, ouviu e viveu. Mas eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Atos, capítulo 20. A gente vai ler o versículo 35 somente. É mais para o finalzinho. Posso ler? Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Esse texto é bonito e com certeza vocês ouviram milhares de vezes. E muitas vezes ele é usado de uma forma superficial para dizer assim, cara, você tem que fazer alguma coisa, é melhor dar do que receber. Mas nunca ninguém aprofunda para entender, de fato, o peso que esse texto tem em todo o contexto bíblico. Para que vocês entendam, esse texto de Paulo está em meio a uma carta, um discurso feito por Paulo aos líderes da igreja de Éfeso. Não era um momento qualquer, era um momento onde a emoção estava à flor da pele, porque Paulo estava se despedindo daqueles que ele tinha discipulado, da igreja que ele tinha plantado, das pessoas que ele caminhou, investiu profundamente na vida daquelas pessoas, e naquela mensagem de despedida ele coloca isso como uma coisa importante, porque se não fosse importante ele não deixaria nessa mensagem. Sabe quando você vai ver uma pessoa pela última vez e fala assim, eu tenho que dar a mensagem mais importante que eu posso para ela, aquilo que eu quero que fique gravado, porque eu não vou vê-la mais. E Paulo incluiu esse texto nessa mensagem. Ele estava caminhando para Jerusalém, sabendo das perseguições que o aguardavam,
E a gente conhece da história, a trajetória que acontece dali para frente. Mas a frase que ele cita, a maior felicidade em dar do que receber, não aparece em nenhum evangelho. Você não vai enxergar ela explicitamente em nenhum evangelho. Mas ainda assim, Paulo afirma claramente que são palavras ditas pelo próprio Jesus. Se o Espírito Santo fez questão de registrar isso na Bíblia, a gente sabe que a Bíblia foi inspirada por Deus, num momento tão específico na vida de Paulo, certamente isso valeria para a igreja daquele tempo e para a igreja do nosso tempo. E o interessante é que quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente vê que ele não simplesmente falou palavras vãs, mas a vida dele é um testemunho de que ele literalmente viveu de acordo com cada palavra que ele disse aqui. Ele experimentou na prática que a felicidade verdadeira não vem daquilo que nós temos, possuímos ou recebemos, mas daquilo que nós fazemos e generosamente ofertamos para as outras pessoas. Então talvez você tenha chegado aqui cansado, frustrado, com frio, com certeza todo mundo chegou com frio. Eu não sei qual momento que você está, eu não sei como anda a sua vida, eu não sei como é o seu dia a dia. Talvez o seu dia a dia seja tão maluco quanto o testemunho que eu contei no trabalho. Talvez você tenha muitas preocupações na mente, ou talvez você tenha andado triste e não sabe como reverter isso. E eu queria que você se preparasse hoje, porque eu orei muito para que Deus pudesse trazer para você hoje uma alegria que é reservada para aqueles que servem, para aqueles que de fato se entregam para aquilo que o Senhor tem para eles. E eu separei alguns pontos para que a gente possa tentar clarear um pouco mais isso. E o primeiro ponto, quando a gente fala sobre a alegria, entenda que até agora a gente falou sobre o servir como o que nós fomos chamados, o que temos que fazer, ou o exemplo de Jesus. E agora eu queria começar a mudar essa série para a parte melhor da série. E é claro que eu deixei a melhor ministração para o final, que é a semana que vem, não vou dar spoiler, mas a gente começa uma transição diferente. E eu tentei trazer os temas hoje totalmente focados com a alegria que a gente sente quando a gente serve. E o primeiro ponto que eu separei aqui é a alegria de ser útil no reino. Quantas vezes você já ouviu alguém dizendo no dia a dia assim: olha, minha vida está sem graça, minha vida está difícil, minha vida está sem sentido, eu não sei o que eu faço, eu tenho decisão para tomar. E quando as pessoas não têm um propósito, não têm um caminho, não entenderam que elas fazem parte de algo maior, as coisas realmente ficam fúteis, As pessoas talvez simplifiquem demais aquilo que é muito grande. A nossa vida tem um valor imensurável. Sabe quando as pessoas estão tão preocupadas com os problemas que tiram sua própria vida, elas não entenderam o valor da vida delas ou o propósito que elas têm. Mas o evangelho que Jesus nos ensinou, ele mostra que existe uma alegria diferente. Que nós somos inseridos no reino de Deus e que nós somos representantes do reino dele aqui e nós temos um propósito e um valor. Em Efésios capítulo 2, versículo 10 diz: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. A gente já leu esse texto em alguns outros contextos. Mas o que Deus está dizendo é que quando Ele planejou as nossas vidas, Ele não planejou só uma carga de trabalho que nós precisaríamos ter. Ele não planejou só que além de fazer todas as coisas do dia a dia, trabalhar, sustentar, arrumar a casa, cuidar das crianças, você ia ter um peso que você ia ter que servir outras pessoas. Ele não pensou dessa forma. Quando Ele pensou no seu chamado, seu propósito, uma realização que faz com que você se sinta completo. Muitas vezes a gente não conhece Jesus, a gente tem um vazio dentro de nós. E a gente fala que esse vazio só é preenchido com Jesus. Mas o fato de Jesus estar dentro de nós começa a mudar coisas na nossa vida, para que nós passemos a agir como Ele, e assim sejamos cheios. E a alegria vem de entender que aquilo que nós fazemos não é simplesmente tarefas, mas é algo para o reino. Estamos trabalhando para o reino e construindo algo eterno. João capítulo 15, versículo 11 diz:
tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. A gente falou que Jesus estava no momento da ceia, se despedindo ali dos seus discípulos, eles não entendiam muito o que ia acontecer, mas ele deixa uma mensagem falando que ainda que eles estivessem separados, a unidade que eles tinham em si, entre Jesus e ele, tinha um propósito de trazer uma alegria, e uma alegria completa. Não uma alegria parcial, não é uma alegria que é de vez em quando, mas uma alegria completa. E talvez, quando a gente fala alegria completa, a gente não consegue nem mensurar. Será que algum dia eu já senti uma alegria que me preencheu completamente? Eu me fiz essa pergunta quando eu li esse texto nesta manhã. Será que eu já senti essa alegria completa que Jesus falou? Ou será que aquilo que eu acho que é um momento alegre na minha vida é um percentual pequeno daquilo que é o completo? Se vocês lembrarem da ministração que a gente fez sobre vida em abundância, que Jesus fala assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A gente muitas vezes é envolvido por tantos problemas, tantas coisas, e a gente começa a calibrar a nossa realidade de abundância com as nossas experiências. E talvez a gente esteja fazendo a mesma coisa com a nossa alegria. Talvez aquilo que você considere o melhor momento da sua vida seja pouco perto daquilo que é a alegria completa. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que se nós estivermos conectados, se os discípulos dele estivessem conectados com ele, eles teriam uma alegria verdadeira, profunda e que não depende de nenhuma circunstância. Aí você lembra de Paulo: sei o que é estar contente em toda e qualquer situação. Paulo provavelmente experimentou isso. Agora, como é que a gente pode experimentar essa alegria na nossa correria do dia a dia, dos problemas, das cobranças? Só existe uma forma: que a gente está conectado com Jesus, tem intimidade com Ele. E quando a gente está conectado com Jesus, a gente passa a caminhar com Ele, a fazer a vontade dEle. E fazer a vontade dEle faz com que a gente ande não de acordo com o que o mundo diz que a gente tem que andar, mas como pessoas que fazem parte de um reino diferente do que nós estamos vivendo aqui. Sabe, Jesus estava ali no meio daquelas pessoas e de repente Ele fala assim: o meu reino não é deste mundo. E o nosso também não é. A gente faz parte daquele outro reino. Só que se a gente deixar a correria do dia a dia, vai fazer com que a gente esqueça que nós fazemos parte do outro reino. E a gente só vai olhar para as coisas materiais. Mas nós precisamos caminhar sabendo que fazemos parte de um outro reino, que todas as coisas que nós fazemos aqui são para aquele reino e não para esse agora. E quando a gente faz as coisas para o reino, é diferente do nosso dia a dia, porque a gente não está fazendo coisas para nós. A gente está fazendo coisas para o nosso irmão, para o próximo, para as pessoas que muitas vezes nem merecem, como a gente já ministrou aqui. E não importa o tamanho daquilo que a gente faz, às vezes é tão pequeno aos nossos olhos, mas muitas vezes muda a vida de uma pessoa. Você já teve a experiência de falar bom dia para uma pessoa que não esperava e aquilo mudar o dia dela? Ou de repente elogiar uma pessoa numa situação e aquilo mudar o dia dela? Uma simples palavra é um ato de servir. Porque você se importou com aquela pessoa, prestou atenção em algo, disse algo a respeito dela que ela não esperava, ou que o mundo hoje não faz. Às vezes coisas pequenas são atos de serviço que muitas vezes passam desapercebidos. E aí a gente chega no segundo ponto, que é a alegria de ver os frutos na vida das outras pessoas. Uma coisa é você orar e Deus fazer algo para você. Eu tenho uma conta para pagar e Deus mandou a provisão e eu paguei. Que bênção. E você fica feliz. Mas não se compara a você ser um instrumento de Deus para abençoar uma outra pessoa. Sabe, nada alegra mais o coração da gente quando a gente vê que a gente investiu na vida de alguém, ainda que sejam alguns minutos, e aquilo mudou, transformou, ensinou, ajudou uma pessoa, e você começa a ver aquela pessoa ter frutos. Eu vou dar um exemplo totalmente fora da Bíblia para vocês entenderem o que acontece também no nosso servir bíblico. Houve um dia que eu cheguei em casa e a Júlia estava desesperada, literalmente chorando, porque ela tinha uma prova no dia seguinte e ela não sabia, era uma prova de matemática, ela não sabia resolver as equações.
E ela estava um pouco chateada por não saber, e ela estava muito brava porque o professor não tinha dado a matéria. Falou que ia cair na prova algo que ele não tinha ensinado em sala de aula. E ela tem uma característica de que ela presta muita atenção na sala de aula e depois ela só revisa as coisas depois. Então, bugou o processo dela de aprendizado, porque ela ia ter que ler a matéria, aprender, fazer os exercícios e fazer a prova. E ela estava assim, emocionalmente muito abalada. Então eu cheguei em casa, ela estava nervosa, chorando, e ela não queria nem sentar e tentar estudar. Aí eu olhei para os cálculos lá e falei, meu Deus do céu, isso daqui nem lembro, não tenho ideia de como é que faz isso. Não tenho ideia, literalmente eu não tinha ideia, porque, sei lá, faz muito tempo que eu aprendi isso. E não lembrava mesmo. Mas aí eu conversei com ela, eu falei, vamos se acalmar, vamos olhar aqui que a gente tem alguma situação para resolver isso. E aí eu falei assim, vou consultar aqui inteligência artificial. Inteligência artificial, tá aqui o exercício, não quero que você me fale o resultado, mas você tem que me ensinar como é que eu vou ensinar a Júlia depois. Aí ela foi lá, passo a passo, me explicou, aí eu fui fazendo a conta, fiz o exercício, opa, agora aprendi. Aí eu falei, filha, deixa eu te ensinar. Aí na hora que eu fui ensinar ela, fez muito mais sentido para ela do que para mim, porque eu estava vendo pela primeira vez depois de décadas, né? Na hora que eu comecei a resolver, tá, aqui já sei. Aí foi e resolveu. Aí o outro também, já sei. Cara, um simples ajudinha que eu fiz. Não só mudou uma atividade dela que estava parada, mas mudou completamente a expectativa dela em relação à prova no dia seguinte. Aquela ansiedade, aquele nervoso que ela tinha, não tinha mais, porque ela pegou e começou a resolver o exercício e ela sabia melhor que eu. Aí eu parei até de estudar, porque desisti, porque ela ficou melhor do que eu e foi. E ela fez todos os exercícios, entendeu tudo e foi. Aí no dia seguinte ela volta da escola. Falou assim, pai, eu tirei a maior nota da sala. Às vezes uma simples coisa faz a diferença. E eu posso falar assim que eu não fiz muita coisa. Literalmente eu tentei dar o caminho, mas ela pegou muito mais rápido que eu e ela entendeu melhor do que eu. Eu estava ali tentando replicar o que eu tinha ouvido. Tipo, eu decorei e repeti e ela aprendeu. Só que quantas pessoas não tem ao seu redor que talvez precisasse do empurrãozinho? Você não precisa nem ser especialista naquilo. E às vezes a gente se coloca, não, eu preciso estar preparado. Eu preciso estudar teologia. Eu preciso ter um cargo, um título. Eu preciso conhecer muito da palavra. Sabe, o ChatGPT ali fez o papel que o Espírito Santo faz na nossa vida no dia a dia. A gente confia no ChatGPT, mas às vezes não confia no Espírito Santo. E o Espírito Santo faz exatamente isso. Onde a gente não souber o que falar, ele vai colocar as palavras na nossa boca, ele vai direcionar e ele vai guiar. E aí, eu acho que eu fiquei mais feliz dela ter tirado a nota máxima da sala do que ela. Porque eu me senti, falei, poxa, eu fui um instrumento para ajudar. E quando a gente ajuda alguém, esse é o sentimento que a gente tem. É a alegria que vem. Em Filipenses capítulo 1, versículos 3 e 5 diz: dou graças ao meu Deus toda vez que lembro de vocês. Oro sempre com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Nesse contexto, Paulo estava na prisão, longe da igreja de Filipe. Mas o coração dele estava cheio de alegria por se lembrar do investimento que ele tinha feito e do fruto que aquela igreja estava dando. Então imagina uma situação onde Paulo talvez não tivesse motivos para se alegrar. Mas ele encontrava alegria aonde? Nos frutos das pessoas que ele havia investido. Talvez o pouquinho que você sabe, somado ao pouquinho do que o irmão do seu lado sabe, e somado ao pouquinho do que a irmã também sabe, juntos, isso pode fazer uma diferença muito grande na vida das pessoas. E em 3 João capítulo 1, versículo 4 diz: não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Aqui é um João já velhinho, escrevendo a um discípulo e mostrando que ele estava reconhecendo o crescimento espiritual daquele discípulo que ele ajudou a formar desde pequeno. E que ele fala que era a sua maior alegria ver aquele discípulo dando frutos. Talvez a maioria de vocês não vão lembrar, mas uns 3 anos atrás, eu falei aqui que um dia eu ia ver a minha maior alegria, que era ver as pessoas da igreja fazendo as coisas que eu faço e muito mais. Sabe quando Jesus disse, vocês vão fazer milagres maiores do que eu faço e muito mais. E esse é de fato o meu propósito e a coisa que eu mais vou me alegrar de ver. É quando aparecer alguém aqui enfermo, alguém fala assim, deixa que eu oro, e para orar a pessoa vai ser curada.
Sabe, ver essas coisas acontecendo através da vida de vocês. E isso vai ser exatamente como esse texto de João. Mas não importa se é um filho, não importa se é um familiar, se é um amigo, se é um irmão da igreja. Talvez nem custe tanto para nós quanto parece servir alguém. Mas o impacto que aquilo dá na nossa vida, quando a gente vê os frutos acontecendo, não tem preço. Muitas vezes eu fico impressionado que eu estou conversando com as pessoas e eu digo alguma coisa que, sabe, quando sou um sininho e resolve algum problema que ela tinha, eu nem sabia o porquê. Eu fui despretensiosamente, mas o Espírito Santo me colocou numa situação de ajudar aquela pessoa sem saber. E aí, às vezes eu volto para casa agradecendo, falando, Senhor, obrigado, porque por essa eu não esperava. Achei que ia ser uma conversa normal, mas o Senhor estava ali e mudou o rumo da conversa como um todo. Quantas e quantas vezes? Eu me lembro do dia que o pastor Rubem veio aqui em Limeira conversar comigo. Ele saiu de lá de São Paulo para tomar um café aqui. E num dia, depois só tomou café e foi embora. E ele tinha algo que ele queria falar para mim. Mas Deus me usou tanto naquele dia que eu acho que eu falei mais coisas para ele de Deus do que momentos, coisas que ele estava vivendo, sabe? E foi tão impactante assim que foi bom para os dois. Eu saí feliz porque se ele não tivesse vindo eu não teria sido usado por Deus para falar aquelas coisas para ele. Assim a gente tem que estar disponível para que Deus nos use. E aí o sentimento que a gente sai de uma situação como essa é aquele que não tem preço. Você não consegue mensurar, não tem dinheiro que compre. Parece que você achou ali o que faltava para a sua vida ser completa. E aí você não precisa mais de dinheiro, não precisa de mais nada, eu só preciso disso aqui. E essa alegria de servir, ela não se esgota. Ela se multiplica cada vez mais que você vê os frutos na vida de cada uma das pessoas que você investiu. E o terceiro e último ponto é sobre a alegria de agradar ao Senhor. No fundo, entre nós, esquece que eu sou o pastor Renato por um segundo. A gente faz as coisas esperando assim, valeu a pena, obrigado. Na verdade, a gente tem, na natureza nossa é receber. A gente sabe que esse não é o ideal. E muitas vezes a gente nem fica esperando. Mas seria muito bom se a gente recebesse um elogio, um cumprimento. Poxa, que legal que você fez tal coisa. Mas no reino de Deus, a maior alegria não é receber o aplauso das pessoas, mas é saber que Deus está se agradando de cada um de nós. Eu acho que eu já comentei algumas vezes da ministração do pastor Marcelo, que me ensinou isso. Ministração tremenda, e no final, pastor, que ministração tremenda. Ele falou, não, se eu receber esses elogios aqui, eu já recebi meu galardão do céu. Ele falou assim, meu negócio aqui não está com o elogio de agora, eu estou olhando por aquilo que é eterno. Faço parte do reino e eu vou me alegrar quando eu estiver lá. E de fato, a única aprovação que nós precisamos ter é do nosso Senhor. Sabe, eu não tinha pensado nisso, mas eu lembrei agora. Ao longo de muitos anos na minha carreira, eu tive chefes muito difíceis. Chefes que muitas vezes prejudicavam, perseguiam, eram maldosos mesmo, sabe? Quando a pessoa, eu não gosta desse aqui, eu vou prejudicar esse daqui. E eu tive vários assim na minha vida. E eu sempre ficava quietinho ali, e fazia, e sofria, e não sabia o que era. Até um dia que eu entendi uma coisa. Ninguém pode dizer para você quem você é, a não ser Jesus. Alguém pode chegar e falar para você, você é burro, incompetente. Se Jesus não disser isso, você não é. Não que o chefe tenha dito isso, mas... Se você não entende quem você é, se você não tem uma identidade, não sabe a quem você está servindo, qualquer coisa que as pessoas disserem vão ser verdade para você. Então você precisa saber sobre isso. E aí, talvez você não vai agradar a expectativa dos homens. Talvez você não vai agradar a expectativa do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu chefe, do pastor Renato, quem quer que seja. Talvez você não vai agradar, isso não importa. O que importa é se você está agradando ao Senhor Jesus. Foi Ele que definiu o plano que Ele tinha para você antes de você nascer. Não foi o pastor Renato, não foi o seu chefe, não foi o seu cônjuge. Foi Ele, é Ele que a gente tem que agradar.
Vocês conhecem esse texto aqui de ser reconhecido, né, por Deus? Que está em Mateus 25, 21, que diz: muito bem, servo bom e fiel. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Agora eu queria que você parasse por um minuto aqui nesse texto, Mateus 25, 21. Imagina o próprio Jesus diante de você, falando essas palavras a respeito de você, a respeito daquilo que você fez. Sabe quando você fez algo na sua vida e viveu uma vida que acertou em cheio? E você vai estar diante dele e ele vai dizer assim: muito bem, servo bom e fiel. Veja que tem a palavra serve, e a gente está falando sobre servir. Então assim, esse venha e participe da alegria do Senhor é exclusiva para os servos. É exatamente o tema que nós estamos falando hoje. Existe uma alegria que vem do Senhor, que é separada para os servos. Não quer dizer que as pessoas que não servem não vão ser salvas, não é isso. Mas existe uma recompensa, uma alegria que vem do servir. Agora imagina Jesus olhando para você. E você ali com medo, sabe? Tipo a Júlia com medo de não passar na prova. A gente vai estar diante dele e a gente vai ter medo, eu acho. Será que faltou alguma coisa? Será que eu dei uma escorregada aí? Aí já, será que tem alguma coisa que eu fiz de errado, não pedi perdão? Será que tem um pecadinho ali que eu não me atentei? Será que ele vai pegar no meu pé porque eu deveria ter errado menos, pecado menos? Tenho certeza que a gente vai chegar lá diante dele e a gente vai passar um filme na nossa cabeça. Agora imagina você chegar diante dele e ele dizer exatamente essas palavras. Onde ele não encontrou nada de errado, onde você fez tudo o que precisava ser feito. Ele fala assim: muito bem, servo bom e fiel. Vem agora e participe da minha alegria. Se você se lembra, esse texto está na parábola dos talentos. E tem um camarada lá, e isso literalmente tem uma analogia para os tempos futuros, né? Porque aquele camarada lá que escondeu, ele foi o servo mau e negligente, e foi lançado lá onde tem fogo, ranger de dentes. E esse daqui é o que vai participar da alegria do Senhor. Agora, por que a gente tem que esperar até o final da nossa vida para participar da alegria do Senhor? Não seria muito bom se a gente soubesse que a gente está fazendo exatamente a vontade dele? Que a gente está servindo porque ele serviu. A gente viu o exemplo dele na semana passada. Se a gente estiver andando nos seus caminhos, trilhando os seus passos, literalmente vivendo como discípulos que aprenderam com ele, por que não se alegrar sabendo que ele já está dizendo para nós: servo bom e fiel, muito bem, participe da alegria do Senhor. Colossenses capítulo 3, 23 e 24, texto conhecido de vocês. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Esse texto talvez fuja um pouco do nosso contexto, do nosso dia a dia, porque quando Paulo disse isso, ele estava falando para pessoas muito simples, muitas vezes escravos. Não sei se você sabe, mas muitas vezes Paulo pregava para os escravos. Imagina que existiam as pessoas normais, com vidas normais, e tinha os escravos, que talvez sofressem muito mais do que as pessoas. Ele pregava para elas também. E esse texto também está direcionado para essas pessoas. Falando para ele assim: poxa, tem um senhor aí que está te oprimindo, você tem que fazer as coisas para ele. Mas faça não para esse senhor. Faça como se fosse para o Senhor que está lá em cima. Porque é dele que vem a recompensa. Paulo estava ensinando para ele com outras palavras. Não é sobre o que você vai ganhar de recompensa aqui, mas a recompensa que você está construindo para a vida eterna. E hoje em dia, se vocês pararem para pensar, não tem muita diferença da CLT para o trabalho escravo. A diferença é que a gente não enxerga um trabalho escravo, mas é igualzinho. Você tem que trabalhar, você tem que cumprir o negócio, e aí você recebe uma parte dos lucros pequenininha. A empresa fica com lucro maior, você recebe um pedacinho. É igualzinho. Se você estudar sobre a escravidão, os escravos de ganho, é exatamente a CLT de hoje. Não tem diferença. É muito parecido com o contexto. Só que a gente perde o foco daquilo que é eterno e olha para o foco daquilo que é terreno. E a gente acha que a nossa recompensa é o salário no final do mês. E a gente faz o que tem que fazer pelo salário no final do mês. Se a gente não faz alguma coisa, a gente faz porque a gente vai tomar bronca do chefe. Não é porque a gente está fazendo o melhor para Jesus. Isso precisa mudar no nosso coração, sabe? Não é algo que tem que mudar na nossa
postura porque é obrigado. A gente tem que estar no nosso coração, a gente tem que estar no lugar de fazer o melhor. Uma das coisas assim que durante anos eu sempre me questiono, falo assim, poxa, eu estou no ambiente de trabalho e muitas vezes as pessoas nem sabem que eu sou pastor. Aí você pensa assim, poxa, será que eu deveria falar mais de Jesus para as pessoas? Aí eu penso assim, poxa, eu estou recebendo um salário para trabalhar. Eu não posso não cumprir com essa obrigação. E muitas vezes Deus prepara uma oportunidade fora do horário de trabalho. Mas no meu horário de trabalho, eu recebo por aquilo. Então eu não misturo as coisas. Mas às vezes tem uma pessoa que está passando por um problema, às vezes alguém comenta alguma coisa, às vezes você pesca alguma coisa e você pode, em outro horário, fazer aquilo. Mas eu entendo que ainda que eu esteja trabalhando para aquela empresa, naquele horário onde eu estou honrando um contrato de trabalho, eu estou servindo ao Senhor. E se eu romper aquilo, eu não estou fazendo de todo o coração como para o Senhor. Porque se aquilo também é para o Senhor, eu não estou roubando da empresa, eu estou roubando do próprio Deus. Mas quando a gente entende que tudo que a gente faz é para o Senhor, a nossa ótica muda de figura. A gente se entrega, a gente se dedica, a gente faz o melhor. Aliás, sabe qual é a característica que um cristão deveria ter no mercado de trabalho? Ele deveria se destacar por ser o melhor naquilo que faz. Talvez ele não vai conseguir ser melhor do que o melhor da empresa, ou o melhor do departamento, porque tem pessoas que talvez tenham mais experiência. Mas quando alguém olhar para aquela pessoa e falar assim, poxa, essa pessoa é muito boa no que ela faz, precisa ter um empenho, porque o que ela está fazendo não é para ela, é para o Senhor. E esse é um dos frutos que muitas vezes chama a atenção das pessoas. Imagina alguém notar você no trabalho e falar assim, poxa, por que essa pessoa é tão diferente assim? E ela vai descobrir que é porque você faz tudo porque ama o Senhor. E quando a gente faz para o Senhor, a alegria que vem de servir cobre todas as nossas decepções e frustrações. Porque eu não sei quanto a vocês, mas eu imagino que todo mundo algum dia teve alguma decepção no trabalho, alguma frustração. Mas se a sua expectativa é servir ao Senhor e construir algo eterno, você deve se alegrar e não se entristecer por isso. Mas talvez, de toda a alegria que a gente possa ter, a alegria mais profunda que a gente pode sentir é a alegria de estar agradando ao Pai, agradando ao nosso Senhor. Talvez quem já esteve diante de crianças, tem filho pequeno, às vezes naquela simplicidade que eles têm o desejo de fazer algo para agradar. E às vezes o melhor que eles podem dar não é o melhor que a gente poderia comprar ou fazer. Mas o melhor que eles podem dar é o esforço de alguém que quer agradar. Então às vezes o Joshua gosta muito de fazer desenho. Eles trazem uns desenhos que eu fico brincando com ele, que eu não sei que bicho que é que ele desenhou, porque é uns bichos, não vou dizer ilegíveis, irreconhecíveis. Você não sabe o que é. Aí ele faz, isso daqui é uma águia, um jacaré. Ele tem que explicar. E aí eu brinco, não, isso daqui não parece. Aí a gente dá risada, porque eu falo que parece outro bicho. Mas sabe, no nosso dia a dia, tinha que ser igual. A gente não vai conseguir fazer o perfeito, mas a gente tem que se esforçar para fazer o nosso melhor. E muitas vezes a gente não faz porque a gente não está vendo Jesus ali do nosso lado. Mas se ele tivesse, a gente faria diferente, não faria? Agora, se a gente sabe que o Espírito Santo está dentro da gente, então é a mesma coisa que Jesus está do lado, por que a gente não faz o nosso melhor? A gente tem que fazer o nosso melhor, porque a gente sabe que a gente está agradando o Pai. A gente sabe que o nosso melhor, a despeito do resultado final, vai agradar o Pai. A forma como o nosso coração está quando a gente está fazendo aquilo, vai agradar o Pai. Talvez o resultado não seja o que o mundo espera, mas se o nosso coração estiver fazendo para o Senhor, isso vai agradar o Pai. Queria que vocês ficassem de pé para a gente começar a encerrar. A essência dessa mensagem é simples, mas ela precisa imprimir nos nossos corações que servir não é um peso,
Talvez tenha se tornado um peso pelas experiências que você viveu, por aquilo que você experimentou, mas ela não deveria ser um peso. Mas ela deveria ser uma fonte de alegria que se renova todos os dias. Algo que você deveria acordar disposto a fazer por alguém. E aí, a cada ato de servir, a cada momento, ou gesto, ou disposição de servir, a gente descobre que a gente é mais feliz em abençoar do que ser abençoado, do que receber. E a igreja verdadeira vive dando frutos de abençoar outras pessoas. A gente tem uma inversão de teologia nas igrejas, onde as pessoas vão para receber algo, para ser abençoadas, mas o conceito de igreja não é esse. Você vai para aprender a abençoar outras pessoas. Você vai para amar outras pessoas, aquelas que nem merecem. E quando a gente escolhe servir, a gente começa a experimentar um sentimento diferente, porque nós nos tornamos parceiros de Deus. Nós estamos de fato exercendo a obra que Ele nos criou para fazer. E aquela satisfação que nos preenche não é simplesmente porque abençoamos alguém. É porque Deus nos usou como instrumento. Eu não sei como é com vocês, mas comigo a maior alegria não é sobre ver alguém curado, sobre ver um casamento restaurado, sobre ver algo que aconteceu como fruto, mas é falar assim: poxa, por que no meio de tanta deficiência, tanta limitação, Deus me escolheu para ser instrumento nesse dia? E você olha para você e fala assim: é muito amor por mim, porque eu não merecia nem ser usado como instrumento. Mas olha o que Deus fez. Eu lembrei agora do menininho lá. Agora eu sou baterista, olha o que Deus fez. Você lembra disso? Olha só o que Deus faz na vida da gente. Menininho bonitinho, deve estar grande já. Mas quando a gente sente essa alegria de ser usado como instrumento de Deus, parece que criou dentro da gente uma fonte de alegria que não vai parar de jorrar nunca. E a gente fala assim: eu preciso fazer de novo. Eu não quero mais perder isso de vista. Eu não quero mais viver uma vida sem sentir isso. É uma alegria que você não trocaria por qualquer dinheiro do mundo, ainda que fosse muito, porque você sabe que o dinheiro não consegue comprar isso. É uma alegria que você não conseguiria sentir ainda que você estivesse fazendo a viagem dos sonhos. É uma alegria que você não sentiria se tivesse comprado a casa, o carro dos sonhos. Não tem algo que substitua isso. E antes de orar, eu queria deixar um desafio para vocês. Faz tempo que eu não dou desafio para vocês. Essa semana é curta, mas eu queria que de fato vocês orassem ao Senhor, para que vocês pudessem servir alguém nessa semana. Uma pessoa qualquer, não precisa ser muitas coisas, não precisa ser algo muito grande. Mas eu queria que vocês orassem: Senhor, eu quero sentir essa alegria que o pastor Renato está falando, por me colocar à sua disposição como seu instrumento. Eu quero ser usado como seu instrumento na vida de alguém. Eu não sei o que eu vou falar, mas eu preciso que o teu Espírito Santo me guie. E eu quero que vocês façam essa oração agora. Eu quero que vocês levem isso essa semana, que vocês orem até que isso aconteça. Só que esse desafio vai ficar ainda melhor, porque de fato eu queria que alguém viesse aqui no final de semana que vem e contasse o testemunho do que Deus fez essa semana. E eu tenho certeza que se você orar, que você pedir, Deus vai colocar uma situação, uma pessoa, para que você possa colocar em prática. E eu queria, se possível, ouvir muitos testemunhos na semana que vem daquilo que Deus fez. E eu não quero que você julgue se aquilo que você fez é bom ou ruim, ou se o fruto que aquilo gerou na pessoa é bom ou ruim. Porque às vezes a gente olha assim: poxa, isso daqui que Deus fez é tão pequenininho, vai ter outro lá que fez um melhor. Era aquilo que aquela pessoa precisava. Não cabe a nós julgar o que o ato de servir, o se colocar à disposição do Senhor, gerou na vida daquela pessoa. Deus, eu queria que vocês orassem por isso. Eu queria que vocês experimentassem exatamente esse sentimento de ser usados como instrumentos na mão do Senhor. Aí vocês vão entender que o que eu falei que a gente não merece, a alegria que a gente sente, a gente não merece. Mas é uma alegria que não só nos transforma, nos molda, mas nos impulsiona.
Quantas vezes a gente se vê diante de dificuldades, a gente vê com vontade de desistir, com vontade de, talvez, como exemplo que eu dei no começo do culto, eu queria desistir, talvez aquele dia eu queria desistir não só da reunião à noite, mas talvez desistir de tudo, do jeito que as coisas estavam. Mas o simples fato de servir mudou não só o futuro daquela noite, o futuro da minha vida, do ministério, mas do que a gente está vivenciando hoje. Talvez a gente não tivesse aqui se eu não tivesse continuado naquele dia, se eu não tivesse servido. Mas eu queria separar um tempo para a gente orar por isso. E eu acho que de todas as coisas que a gente falou, tem duas coisas que são mais importantes. A primeira é, servir não pode ser um peso para ninguém. Se servir é um peso, tem alguma coisa errada, porque o servir bíblico não gera peso, mas ele tem que gerar alegria. E aí é a segunda coisa que eu acho que a gente tem que orar, e aí vocês precisam orar por isso e buscar isso. Vocês precisam experimentar dessa alegria que vem do servir. Não é qualquer alegria, não é uma alegria que você vai encontrar em outro lugar, mas você só vai encontrar quando você servir. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, cada um dos Teus filhos e filhas, Pai. E eu oro em primeiro lugar, Senhor, para todas aquelas pessoas, Senhor, que sentiram o peso, Senhor. Sentiram peso ao servir, Senhor. Muitas vezes em outros ministérios, talvez nesse ministério, Senhor, sentiram, Senhor, pressionadas, e aquilo que elas deveriam fazer, Senhor, o que se dispuseram a fazer, se tornou um peso tão grande, Senhor. Um fardo, Senhor, que parecia impossível de ser carregado, Senhor. Muitas vezes, Senhor, pela conjunção, Senhor, de ambientes externos, de situações de vida, do trabalho, Senhor, de problemas que se levantam junto com as responsabilidades, Senhor, do ministério ou das pessoas ao redor, Senhor. Eu quero declarar caindo por terra, Senhor, toda ferida, Senhor, toda mágoa, Senhor, que esse ministério, que outros ministérios possam ter gerado na vida dos Teus filhos, Senhor. Eu oro, Senhor, para que feridas sejam curadas e restauradas, Senhor. Que tudo aquilo que ficou marcado na vida dos Teus filhos, Senhor, seja limpo agora em nome de Jesus, Senhor. Que eles possam olhar para Ti, Senhor. Que eles possam olhar para Ti e entender que eles estão servindo a Ti, não é o homem, não é o ministério, não é, Senhor, a uma denominação, não é uma empresa, um trabalho, mas que eles estão servindo a Ti, Senhor. Que os nossos olhos deixem, Senhor, de olhar, Senhor, para as coisas do mundo, que nós possamos olhar, Senhor, como de fato membros e representantes do Teu reino, Senhor. Sabendo que o nosso reino não é desse lugar, Senhor, mas que é um reino eterno, Senhor. Um reino, Senhor, que nós havemos de adentrar, Senhor, um dia e estarmos diante de Ti, Senhor. Talvez tensos, nervosos por aquilo que o Senhor vai dizer sobre nós, mas esperançosos, Senhor, para que o Senhor diga: fizeste bem, servo bom e fiel. Participe agora da alegria do Seu Senhor. É isso que nós queremos, é isso que nós buscamos, Senhor. E eu oro, Senhor, para que cada um dos Teus filhos e filhas, Senhor, que talvez nunca tenha experimentado, Senhor, o que é essa alegria ao servir, Senhor. E que talvez tenha experimentado, mas faz muito tempo, Senhor. Não é uma alegria das pessoas que estão ao redor, não é uma alegria, Senhor, no momento onde as pessoas estão servindo juntas, mas é uma alegria que vem de Ti, Senhor. E eu oro, Senhor, para que cada um dos Teus filhos e filhas que nunca tenha experimentado isso, Senhor, que eles possam experimentar nessa semana, enquanto eles estiverem orando, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, preparar situações, que o Senhor possa preparar, Senhor, o coração de cada um deles, para que eles possam viver, Senhor, essa palavra que está sendo ministrada nessa manhã, Senhor. Que eles possam sentir, Senhor, essa alegria, desse momento quando eles foram usados como Seus instrumentos, Senhor. A despeito das limitações, a despeito das falhas, Senhor. Que eles possam experimentar dessa alegria, Senhor, que dinheiro nenhum pode comprar, Senhor, que nada nesse mundo se compara. Uma alegria separada para aqueles que servem, uma alegria separada para aqueles que entenderam, Senhor, que o Senhor tem um chamado de serviço para cada um de nós, Senhor, e que ao estarmos servindo, Senhor, estaremos cada vez mais parecidos contigo. Estaremos, Senhor, talvez nos aproximando daquilo que o Senhor nos deixou como exemplo. Servir a todas as pessoas que precisar, sem restrições, Senhor. Sem precisarmos estar nos sentindo bem, Senhor. Precisarmos, Senhor, estarmos disponíveis. Simplesmente disponíveis, Senhor. E oro, Senhor, para que o Senhor venha usar, Senhor, cada um dos Teus filhos ao longo dessa semana, Senhor. Para que eles possam sentir, Senhor,
essa alegria que vem de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Eu separei um versículo para a gente encerrar. Às vezes eu faço isso, deixar um versículo para ficar marcado para vocês meditarem ao longo da semana. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Que a luz de vocês possa brilhar essa semana na vida dessas pessoas que Deus vai colocar no caminho de vocês, para que elas possam ver as boas obras que vocês estão fazendo e servindo, e elas possam glorificar ao Pai, e não a vocês, mas glorificar ao Pai que está no céu. Amém? Senhor, eu coloco diante de Ti, Senhor, cada um dos Teus filhos e filhas, Senhor. E eu oro, Senhor, para que os Senhor os leve em segurança para suas casas, que eles possam continuar, Senhor, sentindo a Tua presença, e que eles possam, Senhor, experimentar dessa alegria que nós falamos hoje, Senhor. Porque não há serviço sem alegria quando nós servimos de acordo com a Tua vontade, com a Tua palavra, Senhor. E eu oro em nome de Jesus, Senhor, para que Teu Espírito Santo vá preparando as situações e os momentos, ainda que sejam pequenos ou que sejam grandiosos, para que eles possam ser tocados e impactados com essa alegria que vem de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que Deus abençoe e que vocês tenham uma excelente semana. Em nome de Jesus. Amém.